Segundo os decretos de lei, a segurança no trabalho baseia-se na frase: a prevenção é a palavra-chave, e as entidades empregadoras passaram a ser obrigadas a cumprir com os princípios essenciais de prevenção, que abrangessem todos os seus trabalhadores. A segurança no trabalho, que consiste na observância das normas de segurança e na prevenção dos acidentes de trabalho. A higiene no trabalho, que consiste na prevenção, reconhecimento, avaliação, correção e controle dos fatores de risco e incomodo que possam afetar o trabalhador no seu local de trabalho. A saúde no trabalho, que consiste na prevenção dos riscos profissionais, através da vigilância da saúde do trabalhador. Situação ou evento com potencial de causar danos à integridade física do trabalhador, às instalações ou aos equipamentos do ambiente de trabalho. Combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso. Evitar os riscos de acidente. Avaliar, qualificar e quantificar os riscos que não possam ser evitados. Substituir elementos, produtos, materiais, equipamentos, etc., perigosos por outros não perigosos ou menos perigosos. Aplicar medidas de proteção coletiva, de preferência, a medidas de proteção individual. Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à concepção dos locais de trabalho, à escolha dos equipamentos e dos métodos de trabalho e de produção. As causas de acidentes no trabalho podem ser humanas, que consistem em maus hábitos de trabalho, falta de experiência, falta ou deficiente formação profissional, cansaço, stress, rotina. E materiais, que consistem em materiais defeituosos, equipamentos em más condições, ambiente físico ou químico não adequados, instalações mal concebidas, ferramentas inadequadas às funções, órgãos de comando dos equipamentos não adaptados às características do operador. A iluminação adequada no local de trabalho é um dos fatores mais importantes para um desempenho eficiente das nossas tarefas, para além de que pode evitar muitos acidentes. É importante não só a quantidade de luz, mas também a qualidade da luz. Outro fator a evitar no local de trabalho é o encandeamento, causado pela luz do sol ou de outras fontes de luz fortes. Quando se projeta a iluminação de um local de trabalho, devemos ter em conta dois tipos de iluminação, a iluminação geral e a iluminação local. Deve evitar-se o mais possível as sombras nos locais de trabalho, pois são um fator de perturbação que pode provocar acidentes, em virtude de obrigar os olhos a acomodar-se quando passa para uma zona de luz diferente. Devem evitar-se também as situações de grande contraste de iluminação no mesmo local de trabalho. Isto é, a iluminação deve manter-se constante e uniformemente distribuída para que o olho humano passe de um plano para outro, sem esforço e sem erro provocado pela má visibilidade. O ruído é, portanto, um som ou um conjunto de sons desagradáveis ou perigosos, capazes de alterar o bem-estar fisiológico ou psicológico das pessoas, de provocar lesões auditivas que podem levar à surdez e de prejudicar a qualidade e quantidade do trabalho. A médio ou a longo prazo, o organismo habitua-se ao ruído, empregando dois mecanismos diferentes. O primeiro mecanismo é a diminuição da sensibilidade do ouvido e o seu preço é a surdez temporária ou permanente. O segundo mecanismo é a habituação a que o cérebro se sujeita. Isto é, ouve-se o ruído mas não se dá conta, faz de conta que não existe. Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Contêm energia, carga elétrica e magnética. Podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Possuem energia variável desde valores pequenos até muito elevados. Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante.
Radiações não ionizantes possuem uma energia relativamente baixa. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádio são formas comuns de radiações não ionizantes. Radiação ionizante é a radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Este tipo de radiação pode produzir alterações moleculares, que por sua vez podem causar danos no tecido biológico, incluindo efeitos a nível genético. O ambiente térmico pode ser definido como o conjunto das variáveis térmicas do posto de trabalho que influenciam o organismo do trabalhador, sendo assim um fator importante que intervém, de forma direta ou indireta, na saúde e bem-estar do mesmo, e na realização das tarefas que lhe estão atribuídas. Os parâmetros mais relevantes que afetam o ambiente térmico podem ser: atividade e vestimenta, o tipo de trabalho que se realiza e o tipo de roupa utilizada, temperatura. Não só a temperatura do ar, como também o calor que é gerado por radiação. Velocidade do ar. Pode ser causada pelo sistema de ar-condicionado e ventilação. Umidade. Demasiado baixa, pode secar excessivamente as membranas mucosas. Demasiado elevada, afeta as glândulas sudoríferas e os poros. O controlo térmico realiza-se através da instalação de sistemas de climatização. Consideram-se condições adequadas quando o sistema é capaz de manter a temperatura e a umidade dentro de determinados limites aceitáveis, tendo em atenção os seguintes fatores. Não é fácil evitar a eletricidade estática, pois depende de vários fatores. Um deles é a umidade do ar. Outro fator é a própria roupa que a pessoa possa estar a usar, a qual pode gerar eletricidade estática conforme os movimentos efetuados. E só o facto de andar já causa atrito com o ar, ocasionando eletricidade estática. Portanto, antes de manusear as peças de um computador, é necessário descarregar a eletricidade estática presente no nosso corpo. Para garantir que isso se verifique, podemos usar uma pulseira anti-estática, ou tocar na caixa do computador, na sua parte metálica. A ergonomia é a disciplina científica relacionada com o entendimento das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, nomeadamente ambiente, equipamentos, organização e métodos de trabalho. Na aplicação ao trabalho, a função ergonómica deve ser vista como sendo a compatibilidade entre os trabalhadores e as suas condições gerais de trabalho. Por condições gerais de trabalho devem entender-se: as más condições ergonómicas sucedem quando o trabalho é incompatível com as condições físicas ou psicológicas dos trabalhadores. Tais condições podem causar desconforto, fadiga, dor e, a curto ou longo prazo, perda de capacidades para o trabalho. Todos sabemos que a posição sentada elimina alguns dos inconvenientes da posição em pé, muito em especial porque aumenta a superfície de apoio. No entanto, mesmo na posição sentada é necessário cumprir algumas regras de postura, entre as quais teremos: o plano de trabalho deve fazer um ângulo aproximado de 90 graus com a coluna do trabalhador. O assento deve estar adaptado à função e à estatura do trabalhador, através de um apoio de costas regulável e da possibilidade de regulação da altura. Se possível, os pés devem se apoiar no chão, caso contrário, em descanso apropriado e estável. A superfície do assento deve ser horizontal ou inclinada para trás até 5 graus. Devemos ter algum cuidado ao manusear os parafusos Phillips, pois, ao tentar apertá-los, podemos danificar ou mesmo partir as suas cabeças, visto que nem todos os parafusos dos computadores são do tipo Phillips. É bom que tenhamos sempre à mão uma chave de fendas. Este tipo de parafusos, existente nos computadores da marca Compaq,
Foi inventado pela marca para que os utilizadores desses computadores não os pudessem abrir. Caso fosse necessário realizar algum upgrade ou outra qualquer tarefa no interior da máquina, os utilizadores teriam de recorrer aos serviços de assistência técnica da Compaq. Este tipo de ferramenta é muito útil e permite saber qual é o terminal de fase 230 volts de uma instalação elétrica. Esta ferramenta é de extrema importância na limpeza de componentes informáticos. Este recipiente serve para guardar os parafusos que formos retirando do computador, à medida que a desmontagem é efetuada, evitando que os mesmos fiquem espalhados pela mesa de trabalho. Atenção, não devemos utilizar ferramentas magnetizadas quando estamos perto dos componentes de um computador. As pinças têm várias funções tais como permitirem direitar pinos em discos rígidos, drives ópticas ou mesmo na motherboard, além de permitirem retirar e colocar os shunts nos jumpers. As chaves de boca permitem desapertar parafusos sextavados exteriores. Isto é, aqueles que possuem uma cabeça hexagonal, a qual pode ficar danificada com um mau uso de uma chave Phillips. Esta pulseira está dividida em 3 peças principais. A pulseira, que contém uma resistência de valor elevado. O cabo, que liga a pulseira à terra. O alicate, boca de crocodilo, que permite fazer a ligação à terra, prendendo-o ao chassis da caixa do computador, onde não há tinta a isolar o metal. A pasta térmica aplica-se entre o processador e o dissipador para haver uma melhor dissipação de calor. É um aparelho de teste e medida utilizado para testes de continuidade elétrica, medição de correntes, tensões e resistências elétricas. O ferro de soldar é o componente que funde o estanho, permitindo por isso a correta ligação entre os condutores. Permite soldar componentes através de um fluxo de ar quente.